episódio 7 começa com um flashback na Catedral Subterrânea. Os humanos daqui estão fazendo algum tipo de experimento com a Nori que começa a manifestar a possessão do Solucionador Absoluto. A propósito, eu sou Blashit, e temos muita coisa pra explicar nesse vídeo como sempre. Nisso eles ativam uma espécie de imã para imobilizá-la junto dos holofotes que devem simular a luz do sol, para mostrar as garras que o Solucionador Absoluto estava escondendo por meio de hologramas. Uso muito interessante dos hologramas que não estava sendo utilizado desde o episódio 5. Essa padre aqui vai exorcizar a Nori com esse pendrive em formato de crucifixo, enquanto fala para o Dr. Chambers trazer a Drone 42, que é a Eva. Só que, na verdade, esse cara é só um estagiário que vestiu o traje com o crachá errado. Atrapalhando a jogatina de Tetris e levando ela pra catedral, ele percebe que algo estava estranho. Aliás, os sentinelas fugiram e tinham vários glitches ali dentro por todo lado. Por isso, ele deixa a Eva do lado de fora e tenta pegar o crucifixo. Porém... a Eva não só consegue salvar o estagiário, como também consegue usar o crucifixo para livrar a Nori parcialmente da possessão. Porque mesmo assim o Solucionador consegue fazer o comando nulo que, mesmo com a Eva jogando para dentro do buraco, é forte o suficiente para causar a destruição de toda a vida biológica em Cobre 9. Voltando para o presente, após a queda do elevador, o N tem a reação que boa parte da fandom também teria. Uzi! Ajuda aqui! Usa o Solver! O problema é que a Uzi não pode usar o Solucionador sem ser possuída, então é melhor não arriscar. Mas a Tessa quer ir logo resolver o problema e depois voltar pra salvar a V. Enquanto isso, a Uzi ficaria esperando dentro de uma caixa, porque aparentemente drones gostam de caixas. Uzi, vamos deixar você de fora dessa vez, tá? Olha aquela caixa ali. Robozinhos gostam de caixas, não gostam? É, isso ficou meio suspeito mesmo. O N tenta acalmar a Uzi dizendo que não vão fazer nada com ela, só que cai entre nós. Isso só deixa qualquer pessoa ainda mais assustada. Por causa disso, o Solucionador ativa o comando nulo que ela consegue conter, mas o impacto faz com que a mina cedesse, o que acaba separando eles três. Quando o N acorda, a Tessa sumiu e ele ficou com um dos braços preso nos escombros. Ai, eu mereço! O lance é que essa fantasma da veia operária, na verdade, é a Cena, que diz que ele é o motivo dela manter as personalidades do esquadrão dele, mostrando esse flashback aqui. Uou. E depois arrastar ele pelos túneis da mina até que ele é salvo por um núcleo gótico ambulante. Esse núcleo, na verdade, é a Nori, a mãe da Uzi, que ainda está viva dentro dessa catedral e que estava procurando aquele crucifixo que ela viu na gravação dos acontecimentos do início do episódio. Bom, finalmente ela encontrou. Os dois fazem de seja lá o que caralhos foi isso que passou aqui. O N menciona o nome da Uzi, o que deixa a Nori curiosa sobre como ele conhece ela. Enquanto isso, a Uzi está explorando a mina, pegando a lanterna daquela caveirinha super gente boa para conseguir enxergar nesse breu. E entrando na catedral, como era aqui onde a Nori estava vendo aquelas gravações, a Uzi também assiste e fica em choque com o que vê. Cortando pro lado de fora, por algum motivo, a Liz e o Ted estavam indo até a nave do Esquadrão do N, que estava dentro daquela pilha de corpos. Só que a J acaba atacando fogo em tudo antes. E é muito engraçado que antes dela atacar fogo, eles realmente cogitaram lutar com a J. Apenas com socos e chutes. Ok, cada um se mata da maneira que quiser. A Tessa também estava atacando fogo em alguma coisa, só que nesse caso era um computador onde tinha os registros dos drones infectados, além de um patch que acredito ser uma versão do exorcizador que a Eva usou na Nori. A Doll aparece, mas aí já era tarde demais. Ela diz que não seria possuída para ser usada para consumir o planeta, mas a Tessa simplesmente manda um... Não sei se precisa de você, querida. Mas que caralho foi isso, velho? Mesmo com as entranhas saindo pelo caminho, a Doll consegue chegar até a Uzi e manda ela lutar pela sua vida. Até porque tem um troço aqui que vai atrás dela. Só que nesse momento a Tessa chega e, pra todos os efeitos, parece que a Uzi matou a Doll. Porém, enquanto a Uzi estava tentando se explicar, ela usa o Solucionador na Tessa, mas ele não consegue interagir com ela, mostrando que, de alguma forma, a Tessa também tinha essa mutação no corpo. E quando ela ia dar o golpe final no núcleo da Uzi... Sabia da correção? Sim ou não? Responde agora. Fofo. Sabe por que te deixei por perto, N? N... Ok, mas tipo... Caramba...
Enquanto a cabeça da Tessa rola igual uma bola de boliche por aí, o N ajuda a Uzi a levantar, só que ao invés dele usar o crucifixo nela pra prevenir uma possessão, ele entrega a única cura pra salvar o universo pra ela. E obviamente, assim destrói o bagulho. Assim diz não precisar mais do N. Aliás, ela tinha agradecido antes por ele ter aberto o caminho nesse planeta, igual fizeram na Terra também. Só que essa parte meio que foi apagada na dublagem. Obrigada por liberar o meu caminho. Vamos comer. Mas, beleza. Porém, a Nori aparece pra ajudar ele e colocar a Uzi de castigo, aparentemente. Daí é porradaria pra todo lado. E diga-se de passagem, que porradaria da hora. Precisava fazer uma cena tão boa quanto essa? Precisava. Cara, que trabalho incrível nessa cena. Parecia que a gente tava assistindo uma luta de anime. Parabéns a todos os envolvidos, essa espera de 7 meses valeu a pena. Só que o Solucionador Absoluto, além de ser muito poderoso, também tem a vantagem de possuir outros corpos. Ou seja, destruir o corpo da Uzi só mataria ela, não o Solucionador. E por isso o N se joga na frente do ataque porque ele sabe que a Uzi ainda está ali dentro. Quando a Nori ia ser devorada, o N, em um ato de desespero... Não, isso não quer dizer nada, não é? Eles só ficaram de mãos dadas. Isso não quer dizer que Nuz é real, não é, Liam? Liam? A Nori obviamente fica pistola porque, teoricamente, o androne de desmonte foi responsável pela morte dela e agora a Uzi tá lá se relacionando com um. Aliás, é curioso a Nori ter achado o N familiar, então isso quer dizer que a teoria do que o N matou a Nori também é real? Uzi volta ao normal, dá uma bicuda na Nori e aí eles começam a discutir e depois a gritar. Com isso todos ficam bem, exceto a Doll, e o episódio acaba. Ataque surpresa. A Tessa se revela sendo isso daqui. Então, depois desse troço aí varrer o chão com eles, ele volta pro buraco, provavelmente pra consumir o planeta, já que ele está faminto, e começa a arrastar nossos protagonistas pra lá também. Enquanto isso, a Jota volta pra entrada das ruínas, onde todo mundo desceu e é atropelada por um ônibus, que estava sendo dirigido nada mais, nada menos pela equipe Rocket, quer dizer, pela Lizzie e pelo Ted em pose B10. Com o impacto da batida, a Jota deixou as chaves caírem, que olha só, convenientemente caem exatamente no buraco onde a Uzi e o N estavam. Então a Uzi pega as chaves, joga no N e empurra ele pra longe, se sacrificando no final do episódio. O episódio termina com essa cena. Eu só tenho uma única reação pra isso. Não entendi esse final. Agora algumas explicações, porque eu sei que é muita informação. Primeiramente, você mentiu, seu gato Reed safado. Por que não se pode confiar em gatos? A Tessa já estava morta antes mesmo da série começar e não tinha nada de drone S. Volte quando tiver informações verdadeiras. Cobre 9 ainda não explodiu. Se vocês notarem, ele ainda está intacto. O que rolou, na verdade, foi uma explosão parecida com a do início da série que ejetou a Uzi para fora do exoplaneta. Vi que algumas pessoas ficaram confusas com o N decapitando a Tessa sem hesitar só porque ela sabia que existia uma cura e não contou pra ele. Porém, antes disso, a Nori não só tinha contado tudo o que aconteceu e como o crucifixo funcionava pro N, como também questionou quem era a atual hospedeira do Solucionador Absoluto que tinha acabado de tentar comer eles dois. Porque esse episódio nos deu a entender de que o Solucionador não consegue possuir vários corpos ao mesmo tempo, como eu achava antes. Porque quando o N decapita a Tessa, que na verdade era o corpo hospedeiro da Sim, o Solucionador começa a controlar a Uzi. E quando a Uzi retoma o controle do próprio corpo, imediatamente depois o Solucionador volta ao seu corpo hospedeiro. Lembrando que possuir e controlar na série são duas coisinhas diferentes, porque quando o Solucionador controlou os drones no episódio 5, eles apenas viraram uma espécie de marionetes zumbis com um X enorme no rosto. Mas quando o Solucionador possuiu a Nori e a Uzi, era de fato o próprio Solucionador encarnado ali, falando e sorrindo macabramente. Então, se a Eva atualmente tá lá no Vasco e não é nenhuma delas três, o Solucionador tinha achado outra hospedeira que agora estava ali na catedral com eles. Ou seja, de alguma forma, só podia ser a Tessa. E vocês podem apontar que a Uzi ficou possuída enquanto a Tessa estava do lado algumas vezes, mas só nesse momento que a Uzi fica de fato totalmente possuída. É um momento tão rápido que a Tessa também não estava em tela, então não seria impossível o Solucionador ter mudado de corpo rapidinho para dizer o mesmo e ninguém ter percebido isso durante toda a confusão. E se vocês ainda não estiverem convencidos, lembre-se que o Solucionador ficou fazendo teatrinho fingindo ser a Tessa todo esse tempo. Não subestimem o demônio. E falando nele, talvez ainda haja dúvidas sobre o que é esse projeto de Ennard aqui. Basicamente, o Solucionador Absoluto é uma mutação. Essa mutação possuiu o drone chamado Sin.
A Sin vestiu o corpo da Tessa. Boa sorte em tentar dormir essa noite. Por causa disso, agora esse troço aí é meio que esses 3 personagens ao mesmo tempo. Então, pra não me referir a ele toda hora como solucionador absoluto no corpo de alguém, vou apenas chamar essa criatura de Cyborg, como sugestão do escrito Alec. Outro ponto é sobre por que a Cyborg e a Jota estavam tacando fogo nas coisas. A Jota incendiar a nave eu não entendi muito bem, porque a nave não funcionava pra decolar novamente e eu não lembro de ter nada de muito importante lá dentro, além do comunicador que a Jota estava recebendo ordens. Mas depois vimos que ela também tem um rádio na mão, então tanto faz. Talvez o fogo era pra marcar que as pilhas estavam prontas pra quando a Cyborg assimilasse o planeta, mas o fogo só tava na parte de dentro, então eu não sei se isso é exatamente uma sinalização muito eficaz. Agora, a Cyborg tacar fogo nesse computador é mais interessante, porque que raios de computador é esse que tem uma função de autodestruição? Sério, depois disso eu fiquei preocupado de apertar alguma coisa errada aqui e meu PC explodir também. Nesse computador existe o registro das pessoas que deram like no vídeo, junto das que se inscreveram para receber as próximas teorias quando saírem. Todas elas estarão salvas de receber uma visitinha da Cyborg. Além da lista de drones infectados, também existe o perfil do portal Murder Drones BR no X-Twitter. Haha, o jabá ainda não acabou. Lá eles postam várias curiosidades de Murder Drones todo santo dia. Tipo, vocês sabiam que o episódio 6 de Murder Drones tá concorrendo ao Web Awards como melhor série animada? Pois é, se vocês estivessem seguindo o perfil, vocês também saberiam. E caso não tenha o X-Twitter, sem probleminhas, faça! Ou não, eu sou apenas uma voz em um vídeo, no máximo que eu posso fazer é dizer que o link do perfil tá na descrição. Bom, os humanos em Cobre 9 realmente estavam tentando desenvolver uma cura e de fato eles conseguiram algo assim que tá no pendrive crucifixo. Dentre todos os outros status corrompidos ou sem efeito, Nori e Eva são as únicas diferentes. A Eva tá com patch 2.1.8 e a Nori ainda está em progresso. O que isso quer dizer? Bem, como a Doll estava interessada nesse patch, quer dizer que isso era a cura que ela estava procurando todo esse tempo. Um patch seria uma espécie de pacote de dados. Sabe quando um jogo sai bugado e depois de um tempo os desenvolvedores soltam um patch de correção? Pois é, seria algo assim, só que nesse caso seria algo mais parecido com um antivírus mesmo. Então, como aquela padre tinha mandado pegar a Eva para conter a Nori quando ela estava possuída, isso quer dizer que essa versão do patch era funcional e que a Eva já tinha sido curada. Bom, pelo menos ela podia usar o solucionador sem ser possuída por ele. Igualmente quando ela usa isso na Nori e consegue exorcizá-la. Quase completamente. Talvez seja por isso que no computador a Nori ainda está em progresso infinito. Como ele está na versão 2.1.8, quer dizer que houveram outras. E era por isso que a Nori no início do episódio jogou aquele crucifixo fora, porque se vocês repararem ele não era exatamente o mesmo da gravação, e por isso talvez a versão que tinha nele era diferente. O problema é que sem os computadores não dava para saber como eles desenvolveram esse patch, e por isso a que tinha naquele pendrive crucifixo era a última cópia, mas que agora foi destruída. Agora vamos para as teorias de verdades, tipo, o que foi esse Khan B10 nesse episódio? Olha, tinha os esboços antigos dele nessa mesma vibe na série, é só que como ele nunca tinha mostrado esse lado, eu já tinha desistido, mas eu fico muito feliz em ver ele assim agora. Que foi? Eu gosto de personagens bobos que ficam badass. Coisa que aconteceu também com esses dois aqui. Nesse episódio, a Lizzie disse que estava sendo uma boa amiga. Vamos combinar que a Lizzie e a Uzi não são exatamente próximas o bastante pra dizer que elas são amigas. E por isso ela tava lá ajudando o Khan a pegar aquela bateria pra montar o fucking conversor de fótons magneticamente amplificado. As drones que se encaixariam melhor nessa definição seria a Doll e a V. A Doll estava bem ocupada descendo os andares para encontrar a cura na cabine de febre e ferrando com personagens amados no processo, enquanto a V estava sendo ferrada pela Doll. O lance é que uma dessas duas mandou algum tipo de mensagem para Lizzie ir até lá naquela nave fazer alguma coisa. Que, sinceramente, mesmo botando meus 7 neurônios para trabalhar, eu ainda não entendi o que eles iam fazer ali. Os drones operários são basicamente computadores ambulantes. Já vimos eles escreverem mensagens nos visores e também jogar alguns joguinhos, mas tudo isso de forma offline. Não vimos nenhum drone mandar mensagens para outro drone de seu próprio sistema, mesmo sabendo que existe uma espécie de internet em Cobre 9, já que a Nori baixou aquelas músicas de alguma forma e a Lizzie vive mexendo nesse maldito celular. Pelo menos os humanos foram espertos nesse quesito, porque já vimos o que acontece quando robôs têm acesso direto à internet. A Doll não apareceu com nenhum tipo de comunicador nos últimos episódios, e o solucionador absoluto não tem nenhuma função que permita fazer algo do tipo. Mas sabe quem mostrou ter algo? A Jota. Então, os drones de desmonte podem ter rádios em seus canivetes que chamam de mãos, isso só pode dizer que quem mandou a mensagem para Lizzie foi a V e que ela ainda deve estar viva.
Por favor, que essa teoria esteja certa. Agora, vamos falar da Uzi, porque ver ela flutuando no espaço é de ruir as unhas. Não que ela vá de base no espaço, até porque drones não precisam respirar e ela consegue lidar muito bem com o frio e a radiação que tem ali. Mas o real problema é que ela tá muito longe, já que a Uzi é a única que consegue bater de frente com a Cyborg agora. Agora que a Doll foi jogar no Vasco junto com a mãe, só sobraram duas drones capazes de usar o solucionador absoluto, Nori e a Uzi. Só que, como a Uzi fez o favor de dar um bicudão na Nori núcleo pra dentro daquele buraco onde a Cyborg desceu logo depois, provavelmente ela não vai conseguir lidar sozinha com essa aberração aqui, porque digamos que nessa forma núcleo ela é bem mais suscetível a ser devorada igual um espaguete. Com esse destino incerto da Nori, só sobra a Uzi pra conseguir lidar com a Cyborg, e digamos que a Uzi tem uma vantagem em relação à Nori. Além, é claro, dela ter corpo. A Uzi já mostrou várias vezes que consegue assumir o controle novamente quando é possuída. Isso sem nunca ter usado o patch antivírus. Isso parece ser protagonismo? Sim, mas pode haver uma explicação na série para isso. Nori e Eva eram drones operados comuns construídas pela empresa JC Jensen e foram infectados pelo solucionador absoluto e depois curadas pelo antivírus. Só que Uzi e Doll nasceram dessas mesmas drones depois de que tudo isso aconteceu, já possuindo o solucionador que foi passado hereditariamente. De alguma forma. Então, o que impediria elas de também ter recebido o antivírus? Isso é um caso simples de biologia envolvendo genes recessivos e dominantes que talvez você já deve ter ouvido na escola. Então, vamos dizer que a Nori possui um gene recessivo que é o patch 2.1.8. Ela se relacionou com Khan, de alguma forma, que era um drone comum. Seguindo esse modelinho, cada filho deles dois teria 1/4 de chance de nascer com esse gene. Ou seja, a Uzi teria 25% de chance de nascer com um antivírus embutido de fábrica, coisa que talvez a Doll não teve tanta sorte assim. Então, isso explicaria do porquê a Doll teve que furar o seu olho para evitar ser possuída, mas a Uzi conseguiu assumir seu controle de volta com pura força de vontade, mesmo tendo um empurrãozinho externo. Como agora os computadores e o crucifixo que tinha as cópias do antivírus foram destruídos, é possível que a Uzi ainda aguarde uma última cópia dentro de seu próprio sistema, que agora ela vai precisar usar suas habilidades de hacker para conseguir extrair e usar contra a Cyborg, sendo a última esperança para salvar o universo. Mas isso é apenas uma teoria. Obrigado pelo tempo de vocês até aqui. Se quiserem ver o que eu acertei ou não na análise do teaser do episódio 7, o vídeo vai ficar aqui e fui!